Vivemos em um mundo cada vez mais conectado e dinâmico, onde frequentemente nos deparamos com pessoas que drenam nossa energia e perturbam nossa paz interior. Essas pessoas, frequentemente chamadas de pessoas tóxicas, podem ser aquelas que constantemente criticam, manipulam ou até espalham negatividade ao nosso redor. As atitudes tóxicas se manifestam de várias formas. Um colega de trabalho, manipulador, um membro da família hipócrita ou até mesmo alguém que constantemente nos aborrece nas redes sociais. Quando lidamos com esses tipos de relacionamentos, podemos nos sentir emocionalmente esgotados, frustrados e até impotentes. Como cristãos, somos chamados a viver em paz e amor com os outros. Mas isso não significa que devemos suportar todo tipo de maltrato ou relacionamento prejudicial. Jesus nos ensinou a lidar com pessoas difíceis e deixou para nós um modelo de como podemos enfrentar esses desafios com sabedoria e graça. O primeiro passo para lidar com pessoas tóxicas é reconhecendo os sinais de comportamento tóxico. Isso inclui críticas constantes, manipulação emocional, negatividade e egoísmo. Tais comportamentos podem surgir de formas sutis, especialmente quando vêm de pessoas pelas quais temos algum afeto. Se não forem tratadas, essas atitudes podem minar nossa saúde emocional e espiritual. Padre Alex Nogueira, em seus ensinamentos, frequentemente nos alerta sobre a importância de estarmos atentos ao que permitimos entrar em nossos corações. Não se trata apenas de proteger nossa mente de influências negativas, mas também de cuidar do nosso bem-estar espiritual. É essencial que identifiquemos e afastemos as influências tóxicas antes que elas nos afastem da verdade de Deus. Vivemos em uma época em que as influências tóxicas são onipresentes, desde as redes sociais até os colegas de trabalho que disseminam fofocas. E as Escrituras nos alertam sobre essas influências. O livro de Provérbios, por exemplo, nos diz: não se faça amigo do homem irado, nem ande com um homem colérico. Provérbios 4. Identificar o comportamento tóxico é crucial, pois precisamos estar atentos ao que permitimos entrar em nossos corações. Como cristãos, somos chamados a proteger nosso espaço emocional e espiritual. Isso começa com o reconhecimento das atitudes que não edificam e que podem, na verdade, nos afastar de Deus. A Bíblia nos ensina a importância de guardar o nosso coração, pois dele procedem todas as saídas da vida. Em Provérbios 4, 2, 3. Encontramos um chamado claro: acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso não se refere apenas a proteger nosso coração de influências negativas, mas também a preservar nossa saúde emocional, mental e espiritual. Em um mundo tão dinâmico e muitas vezes turbulento, é essencial aprender a manter o equilíbrio interior e a paz que vem de Deus. Padre Alex Nogueira, em seus ensinamentos, nos lembra que proteger o coração não significa nos fechar para as experiências da vida, mas sim para as influências que podem nos levar a um caminho de dor e frustração. Proteger o coração é um ato de sabedoria. No contexto moderno, isso pode significar
limitar o tempo nas redes sociais, onde frequentemente somos expostos a críticas e comparações que nos roubam a paz, ou até mesmo escolher cuidadosamente com quem nos relacionamos, tanto no ambiente de trabalho quanto na nossa vida pessoal. Às vezes, proteger o coração também pode significar afastar-se de conversas tóxicas ou relações que constantemente drenam nossa energia emocional. Padre Alex enfatiza que, embora devamos viver em amor e abertura, isso não deve ser confundido com aceitar tudo passivamente, especialmente quando se trata de ambientes ou pessoas que são emocionalmente prejudiciais. Proteger o coração é, na verdade, um ato de amor próprio e de amor ao próximo, pois só quando estamos bem conosco mesmos podemos verdadeiramente compartilhar amor e paz com os outros. Isso envolve, muitas vezes, ser seletivo com o que deixamos entrar em nossa mente e coração, escolhendo sabiamente aquilo que vai nutrir nosso espírito e fortalecer nossa caminhada com Cristo. Em tempos de conflito ou dificuldades, guardar o coração também nos permite responder com mais clareza e discernimento, sem sermos dominados pela raiva ou pelo medo. Jesus, ao longo de seu ministério, nos mostrou a importância de estabelecer limites saudáveis em nossas relações, mesmo quando se tratava de pessoas que estavam próximas dele. Em João 2, 2, 4 até 25, é dito que Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Isso mostra como, mesmo sendo o Filho de Deus, ele sabia quando se afastar de situações que poderiam prejudicar sua missão ou seu bem-estar emocional. Estabelecer limites não significa ser egoísta ou indiferente, mas é uma forma de autocuidado e proteção, tanto para o nosso corpo quanto para o nosso espírito. Padre Alex Nogueira frequentemente enfatiza que colocar limites em nossas relações é, na verdade, um ato de amor. Quando amamos alguém, queremos o melhor para essa pessoa. E isso às vezes inclui criar uma distância saudável, quando necessário, para preservar tanto o relacionamento quanto nossa própria paz interior. Em um contexto mais amplo, viver em um mundo com tantas influências externas pode nos levar a esquecer da importância de cuidar de nós mesmos. No entanto, quando não estabelecemos limites, corremos o risco de ser sobrecarregados pelas expectativas dos outros ou de sermos constantemente puxados para dinâmicas emocionais tóxicas que nos fazem perder a nossa paz. Isso é especialmente verdadeiro quando lidamos com pessoas manipuladoras ou com comportamentos destrutivos. Ter o discernimento de quando é necessário estabelecer limites claros é um passo essencial na caminhada cristã. Os limites não são um sinal de fraqueza, mas sim de força e sabedoria. Eles nos permitem manter nossa integridade emocional e espiritual, permitindo que possamos seguir em frente com nossos objetivos e missão de vida, sem nos perdermos no meio do caos alheio. Em muitas situações, como em um trabalho onde a fofoca e a negatividade estão presentes, ou em uma amizade que constantemente exige mais do que podemos dar, estabelecer um limite saudável é necessário para que possamos continuar sendo fiéis à nossa fé e aos nossos próprios valores. Jesus nos ensina, através de suas ações,
que não devemos permitir que ninguém ultrapasse os limites que Deus estabeleceu para a nossa vida. A sabedoria em saber quando dar um passo para trás, quando dizer não, ou até mesmo quando manter distância, é essencial para viver em equilíbrio. Padre Alex Nogueira também nos lembra que a verdadeira paz vem quando conseguimos equilibrar o amor com a verdade e a firmeza. Em algumas situações, isso pode envolver afastar-se de pessoas ou circunstâncias que estejam constantemente gerando desgaste emocional ou espiritual, e até mesmo dar um passo atrás para recarregar nossas forças. Isso não significa abandonar a pessoa ou a situação, mas reconhecer a necessidade de preservar nossa saúde emocional para podermos agir com mais clareza e compaixão, sem sermos controlados pela raiva ou pelo ressentimento. Isso nos torna mais preparados para agir com sabedoria em nossas interações. Em vez de simplesmente reagir aos estímulos do ambiente ao nosso redor, estabelecer limites saudáveis também nos ajuda a viver de forma mais autêntica, sem a necessidade de agradar a todos ou de sucumbir a pressões externas. Como cristãos, somos chamados a amar incondicionalmente. Mas o amor verdadeiro também reconhece a necessidade de cuidar de si mesmo. Em última instância, estabelecer limites é uma maneira de sermos fiéis a nós mesmos e à missão que Deus nos deu, sem permitir que qualquer coisa ou qualquer pessoa nos afaste dessa vocação divina. A paciência é uma virtude fundamental em nossa caminhada cristã. Mas devemos entender que ser paciente não significa tolerar constantemente comportamentos prejudiciais ou abusivos. Em Efésios 4:2, Paulo nos exorta a ser completamente humildes e mansos, sendo pacientes, suportando uns aos outros em amor. A paciência é uma expressão do amor de Deus por nós, mas ela precisa ser praticada com discernimento. Muitas vezes, a paciência nos chama a lidar com as dificuldades cotidianas com calma e perseverança. Mas isso não deve ser confundido com a aceitação de atitudes que nos causam danos emocionais ou espirituais. Padre Alex Nogueira frequentemente nos ensina que, enquanto somos chamados a suportar as falhas dos outros com paciência, também somos convidados a discernir quando essa paciência precisa ter limites. Às vezes, Deus permite que enfrentemos desafios e dificuldades em nossos relacionamentos, para nos ensinar a crescer na fé e no caráter. No entanto, a paciência não deve ser vista como um convite para nos sujeitarmos a abusos ou atitudes destrutivas. Quando alguém ultrapassa os limites da dignidade humana, ou nos agride de maneira emocional ou física, a paciência não significa continuar sendo vítima. Em vez disso, ela deve nos ajudar a reconhecer que devemos agir com sabedoria, estabelecendo os limites necessários para nossa proteção. Em situações de abuso verbal, por exemplo, ou em relacionamentos que se tornam emocionalmente destrutivos, é essencial compreender que a paciência não implica em permanecer em uma situação que está nos fazendo mal. Padre Alex Nogueira nos lembra que, mesmo em situações de dor, o cristão não deve se permitir ser submisso a um comportamento que contradiga os princípios do amor e da dignidade humana. Em momentos de sofrimento, muitas vezes é quando mais precisamos nos afastar de relações abusivas
para que possamos preservar nossa paz e saúde emocional. Como cristãos, somos chamados a crescer na maturidade emocional e espiritual, o que inclui a capacidade de discernir quando a paciência já não é a resposta e quando é necessário agir para proteger nossa integridade. A Bíblia também nos ensina, em momentos de dor, a buscar discernimento em oração para saber como agir de maneira sábia e fiel quando enfrentamos abusos ou atitudes que nos prejudicam. Precisamos lembrar que Deus nos oferece a sabedoria necessária para lidar com essas situações. Às vezes, Ele nos dá a clareza de que, embora a paciência seja uma virtude, ela não significa que devemos continuar em ambientes que nos machucam. Em vez disso, a paciência deve ser acompanhada pela coragem de tomar decisões que promovam nossa saúde emocional e nossa relação com Deus. Isso também envolve a capacidade de buscar apoio quando necessário, seja em um amigo confiável, em um conselheiro ou em nossa comunidade cristã. Ao fazer isso, somos capazes de aplicar a paciência de forma saudável, sem cair na armadilha de aceitar abusos ou comportamentos tóxicos. Padre Alex Nogueira nos ensina que devemos ser pacientes em nosso processo de cura, mas sempre com sabedoria, para saber quando é hora de dar um passo para longe de situações que não podem ser transformadas sem o devido respeito e cuidado. Assim, podemos viver uma vida equilibrada, onde a paciência se alia à proteção de nossa dignidade e bem-estar. Pessoas tóxicas muitas vezes tentam nos provocar de várias maneiras, seja com críticas, fofocas ou manipulação emocional. Elas vivem alimentando conflitos e criando um ambiente de drama. E, muitas vezes, o que elas mais querem é uma reação nossa. É muito fácil cair na tentação de responder impulsivamente, especialmente quando nos sentimos atacados ou injustiçados. No entanto, a Bíblia nos oferece uma sabedoria preciosa em momentos como esse. Em Tiago 1:9, somos instruídos a ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Essas palavras nos lembram de que, como cristãos, devemos adotar uma postura diferente da que o mundo espera de nós. Quando alguém tenta nos provocar ou nos colocar em situações desconfortáveis, a reação imediata nem sempre é a melhor resposta. Jesus, em muitos momentos de sua vida, escolheu a sabedoria e a calma em vez de reagir às provocações. Quando confrontado pelos fariseus e mestres da lei, ele muitas vezes se manteve em silêncio ou respondeu com sabedoria que fazia os acusadores refletirem. Essa postura de não reagir impulsivamente é um modelo que devemos seguir. Padre Alex Nogueira, em seus ensinamentos, frequentemente nos alerta para a importância de não sermos arrastados pela raiva ou pela emoção do momento. Quando alguém nos provoca, nossa reação deve ser guiada pela razão, pela paz interior, acima de tudo, pela graça de Deus. A ideia de não responder de imediato ou até de não responder pode ser difícil, mas é um reflexo da nossa confiança em Deus e no seu controle sobre todas as coisas. Não precisamos provar nada a ninguém, nem ceder ao desejo de vencer uma discussão.
responder com graça e discernimento, em vez de revidar com raiva. É um ato de fé. Isso não significa que devemos ser passivos ou permitir que os outros nos explorem, mas sim que devemos agir com a sabedoria de Cristo, que sempre soube quando falar e quando se calar. Ao escolher a calma, estamos também preservando nossa paz interior, permitindo que Deus atue em nossa vida e nos dê a força para lidar com essas situações de maneira madura e cristã. Em vez de reagir com impulsividade, podemos escolher responder com sabedoria, quando necessário, simplesmente não responder, permitindo que Deus faça a sua obra. Lidar com pessoas tóxicas pode ser um dos maiores desafios em nossas vidas, pois muitas vezes a tentação é reagir com raiva ou se afastar completamente. No entanto, Jesus nos ensina que nossa resposta deve ser equilibrada, combinando tanto a graça quanto a verdade. No Evangelho de João 1:4, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Isso significa que, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver da mesma maneira, demonstrando graça, mas também permanecendo firmes na verdade. Responder com graça não significa ignorar ou minimizar o comportamento tóxico, mas sim tratar a pessoa com respeito e dignidade, mesmo quando suas atitudes não são corretas. Ao mesmo tempo, devemos ser verdadeiros e honestos sobre o impacto que o comportamento dessa pessoa tem sobre nós, sem ceder à tentação de ser agressivo ou intolerante. Padre Alex Nogueira nos ensina que muitas vezes a verdadeira força está em manter nossa postura cristã, mesmo diante da adversidade. E isso envolve tanto demonstrar misericórdia quanto afirmar nossa posição com clareza. Responder com graça é agir com o coração de Cristo, que nunca revidou com agressividade, mas sempre procurou ensinar, quando necessário, corrigir com amor. Contudo, a graça não deve ser confundida com passividade. Jesus foi claro ao confrontar as atitudes erradas, como vimos quando ele expôs a hipocrisia dos fariseus. Ser firme na verdade significa ser honesto sobre como as ações da outra pessoa nos afetam. E isso pode exigir uma conversa direta, onde expressamos nossos sentimentos de maneira respeitosa e construtiva. A verdadeira graça está em sermos capazes de manter a paz, sem tolerar comportamentos que nos machucam ou que ferem os outros. É uma maneira de agir que combina paciência com sabedoria, oferecendo uma resposta que reflete o amor de Deus, mas também a clareza necessária para preservar a nossa integridade e a saúde emocional. Em situações difíceis, lembrar dessa combinação de graça e verdade pode nos ajudar a navegar pelas relações tóxicas de forma mais cristã, equilibrando a misericórdia com o respeito pela verdade em nossas vidas. Muitas vezes somos forçados a lidar com pessoas difíceis que não podemos evitar completamente, como colegas de trabalho, familiares ou até vizinhos. Embora sejamos chamados a amar a todos, isso não significa que devemos permitir que esses relacionamentos tóxicos dominem nossa paz e nosso equilíbrio emocional. A sabedoria bíblica nos ensina que,
quando estamos em ambientes onde o desgaste emocional é constante, precisamos ser seletivos sobre o quanto nos expomos a essas influências. Em Provérbios 1:3-2:0, lemos: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá danos. Isso nos mostra a importância de escolher com quem passamos nosso tempo, pois as pessoas ao nosso redor têm um impacto direto sobre quem somos e sobre o rumo que nossa vida pode tomar. Padre Alex Nogueira frequentemente ressalta que, ao limitarmos a exposição a pessoas que nos drenam emocionalmente, estamos não apenas protegendo nossa paz, mas também garantindo que possamos manter nossos relacionamentos saudáveis e produtivos. Limitar o contato não significa cortar a pessoa da nossa vida, mas, sim, administrar o tempo e a energia que dedicamos a ela de forma sábia. Se tivermos um colega de trabalho tóxico, por exemplo, podemos estabelecer limites claros, mantendo nossa interação exclusivamente no nível profissional. Se um amigo constantemente nos traz negatividade ou fofoca, podemos reduzir o tempo que passamos com ele? Sem, no entanto, abandonar a amizade completamente. Padre Alex enfatiza que, ao tomarmos essas decisões, não estamos sendo egoístas, mas sim cuidando de nossa saúde emocional e espiritual, para que possamos dar o melhor de nós nas relações que realmente importam. Limitar nossa exposição a comportamentos negativos é uma forma de nos preservarmos, sem perder a oportunidade de agir com amor. Isso nos permite manter um espaço saudável para viver a vida cristã de forma equilibrada, sem ser sobrecarregados por influências externas que não edificam nossa fé e nossa paz. Embora não possamos controlar todas as pessoas com quem interagimos, temos o poder de escolher com quem nos cercamos. A Bíblia nos ensina a importância de cultivar relacionamentos que nos edificam e nos ajudam a crescer espiritualmente. Em Eclesiastes 4:9-10, lemos que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Quando nos cercamos de pessoas que nos encorajam, que compartilham nossa fé e valores, criamos um ambiente de crescimento e apoio mútuo. Padre Alex Nogueira frequentemente fala sobre a importância de estar em comunidade, ressaltando que a verdadeira amizade cristã não apenas nos fortalece, mas também nos desafia a sermos melhores. As pessoas com as quais escolhemos nos associar têm um impacto profundo em nossas vidas, seja para o bem ou para o mal. Portanto, é fundamental cercarmos-nos de amigos e irmãos que compartilham o amor de Cristo e que, em momentos de dificuldade, nos ajudam a voltar ao caminho da verdade e da paz. Em um mundo tão repleto de negatividade e desafios, encontrar pessoas que nos levantam em vez de nos derrubar é um grande presente. Essas pessoas são aquelas que oram por nós, que nos incentivam a viver segundo a vontade de Deus e que nos ajudam a crescer em nossa jornada espiritual. Criar uma rede de apoio com pessoas que nos inspiram a sermos melhores é uma das formas mais eficazes de lidar com as influências tóxicas da vida. Quando passamos tempo com aqueles que nos edificam, nos tornamos mais fortes em nossa fé, mais compassivos
e mais preparados para enfrentar os desafios com confiança. Esse tipo de comunidade nos lembra constantemente do amor de Deus e nos ajuda a manter a perspectiva certa sobre o que realmente importa. Padre Alex Nogueira nos ensina que, ao nutrirmos amizades saudáveis, estamos cumprindo um dos mandamentos mais importantes de Cristo: amar ao próximo como a nós mesmos. É através dessas amizades que podemos experimentar o amor de Deus de maneira prática e real em nossa vida cotidiana. É natural querer se afastar ou até mesmo retaliar contra aqueles que nos ferem. Mas a Bíblia nos ensina que devemos responder de maneira diferente. Em Mateus 5, 4, Jesus nos dá uma ordem clara: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Isso pode parecer desafiador, especialmente quando estamos lidando com pessoas que nos causam dor ou sofrimento. Mas é através da oração que encontramos força para perdoar e libertar nossos corações do peso da raiva e do ressentimento. Padre Alex Nogueira frequentemente fala sobre a importância de orar pelas pessoas que nos machucam, pois, ao fazer isso, não só pedimos a Deus que transforme o coração delas, mas também trabalhamos em nosso próprio coração, buscando a paz que só Ele pode nos dar. Quando oramos por aqueles que nos causam dor, estamos alinhando nossos corações com a vontade de Deus, que é cheio de misericórdia e graça. Isso não significa que estamos aceitando o comportamento negativo da outra pessoa, mas sim que estamos entregando a situação nas mãos de Deus, confiando que Ele é justo e sabe como lidar com o que está além do nosso controle. A oração tem um poder transformador, tanto para aqueles por quem oramos, quanto para nós mesmos. Ao orar por alguém que nos feriu, nossa visão sobre a pessoa pode mudar. Passamos de uma atitude de julgamento e condenação para uma atitude de compaixão e perdão. Isso não significa que vamos esquecer o que aconteceu, mas sim que escolhemos liberar a dor e permitir que Deus cuide da justiça. Padre Alex nos lembra que a oração é um caminho de cura, não só para os outros, mas também para nós. Quando oramos com sinceridade e fé, o fardo da mágoa começa a se dissipar e somos capazes de ver a pessoa com os olhos de Deus, compreendendo que muitas vezes ela também carrega feridas que precisam ser curadas. Ao orar por aqueles que nos ferem, estamos permitindo que o amor de Cristo flua através de nós, quebrando os ciclos de ódio e mágoa e abrindo espaço para a cura e a restauração em todas as nossas relações. O perdão é uma das pedras angulares da nossa fé cristã, um princípio que Jesus nos ensina repetidamente ao longo dos evangelhos. Em Efésios 4:3-2, somos chamados a ser bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão é essencial para nossa própria libertação, pois quando não perdoamos, ficamos presos à dor e ao ressentimento, o que impede nossa paz interior e nossa capacidade de crescer em Cristo. No entanto, é importante lembrar que perdoar não significa esquecer ou permitir que o comportamento tóxico se repita. Padre Alex Nogueira frequentemente nos ensina que o perdão é um ato de amor e liberdade.
mas não deve ser confundido com a aceitação de um comportamento que nos prejudica. Quando perdoamos, liberamos o peso da mágoa e da raiva que carrego dentro de nós. Mas isso não significa que devemos permitir que a outra pessoa continue a nos ferir. O perdão, conforme nos ensina a Bíblia, é uma decisão de libertar o coração. Sem carregar mais o fardo do ressentimento, Padre Alex enfatiza que o perdão também envolve o estabelecimento de limites. Às vezes, podemos perdoar alguém, mas isso não significa que devemos continuar a permitir que essa pessoa nos cause dor ou destrua nossa paz. O perdão é o caminho para a cura, mas manter limites saudáveis é necessário para garantir que não sejamos vítimas de novos abusos. Em um exemplo prático, se alguém nos magoou com palavras ou ações, perdoá-lo não significa esquecer o que aconteceu, mas significa escolher não carregar mais a raiva em nossos corações. Podemos decidir seguir em frente, com o coração leve, e estabelecer limites para nos proteger emocionalmente, enquanto ainda decidimos liberar a pessoa do peso do nosso ressentimento. O perdão, portanto, não anula a necessidade de proteger nossa saúde emocional, mas é um meio de libertar nossa alma e restaurar nossa relação com Deus e com os outros. É um passo essencial para a paz, que nos permite viver com mais leveza e mais próximos da vontade de Deus. Muitas pessoas tóxicas tentam nos controlar emocionalmente, seja por meio de manipulação, culpa ou pela necessidade de aprovação constante. Elas buscam moldar nossas ações e decisões de acordo com seus próprios desejos e interesses. E isso pode ser extremamente desgastante. Porém, como cristãos, somos chamados a entender que nossa identidade e valor não vêm do que os outros pensam de nós, mas do amor incondicional de Deus. Em Gálatas 1:10, Paulo nos lembra: acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus, ou estou tentando agradar aos homens? Se ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Isso nos ensina que nossa verdadeira segurança e confiança vem de Deus e não da necessidade de ser aceito ou aprovado pelos outros. Padre Alex Nogueira frequentemente nos exorta a não buscarmos a validação nas opiniões dos outros, pois isso nos coloca em uma posição vulnerável, onde nossa autoestima e decisões ficam nas mãos de quem quer que nos critique ou nos rejeite. Quando nos libertamos dessa necessidade de aprovação, ganhamos uma liberdade verdadeira. Não precisamos mais nos preocupar em agradar a todos ou moldar nossa vida para que os outros nos aceitem. Em vez disso, podemos viver com a confiança de que somos filhos amados de Deus, criados com propósito e valor. Isso não significa que devemos ser indiferentes ao que os outros pensam de nós, mas sim que devemos aprender a discernir quais opiniões realmente importam e quais são apenas tentações para nos afastarmos do nosso propósito em Cristo. Liberar-nos da necessidade de aprovação também é uma maneira de romper com o controle que pessoas tóxicas tentam exercer sobre nós. Quando paramos de buscar a validação externa, passamos a agir de acordo com o que é certo diante de Deus. Em vez de tentar atender às expectativas de outros, Padre Alex nos lembra que nossa identidade está firmada em Cristo e que é essa verdade
que deve nos guiar em nossas decisões diárias. Ao fazermos isso, nos tornamos mais fortes e mais resilientes, prontos para enfrentar os desafios da vida, sem nos perdermos na busca incessante pela aprovação alheia. Às vezes, apesar de todos os nossos esforços para restaurar um relacionamento ou melhorar uma situação, chega um ponto em que precisamos reconhecer que a melhor decisão é simplesmente deixar ir. Isso pode ser doloroso, especialmente quando estamos lidando com pessoas que foram importantes em nossas vidas, como amigos próximos ou familiares. No entanto, a Bíblia nos ensina que há momentos em que devemos seguir em frente para preservar nosso bem-estar e nossa paz. Em Mateus 10:14, Jesus nos dá um conselho sábio: se alguém não os receber ou ouvir as suas palavras, saiam daquela casa ou daquela cidade e sacudam o pó dos seus pés. Esse versículo nos lembra que, quando nossos esforços para restaurar uma relação são em vão, não há vergonha em dar um passo atrás e seguir em frente. Padre Alex Nogueira frequentemente fala sobre a importância de reconhecer quando uma relação se tornou tóxica a ponto de prejudicar nossa saúde emocional, espiritual e até física. Não devemos carregar o peso de relações que nos afastam da vontade de Deus ou que nos impedem de viver em paz. Isso não significa que estamos sendo cruéis ou egoístas, mas sim que estamos escolhendo preservar nossa dignidade e nossa caminhada com Cristo. Às vezes, as pessoas podem não estar prontas para mudar ou não reconhecer o mal que estão causando. E, nesses casos, a sabedoria nos ensina que é melhor seguir em frente. Isso pode significar cortar laços com um amigo que constantemente nos prejudica, distanciar-se de um colega de trabalho manipulador ou até mesmo reduzir o contato com um membro da família que não respeita nossos limites. Essa decisão de caminhar para longe não é uma derrota, mas um ato de autocuidado, um reconhecimento de que, ao cuidar de nós mesmos, estamos permitindo que Deus trabalhe em nossa vida de uma maneira mais profunda. Padre Alex nos lembra que Deus não quer que permaneçamos em situações que nos fazem mal ou que nos afaste do seu plano para nós. Quando decidimos dar um passo atrás, estamos confiando que Ele cuidará de nós e nos guiará em um caminho de cura e restauração. Isso também nos dá a oportunidade de buscar novas relações mais saudáveis e edificantes, que nos ajudem a crescer em nossa fé e a viver de acordo com a vontade divina. A decisão de caminhar para longe pode ser difícil, mas é muitas vezes necessária para a nossa própria paz e para que possamos seguir com confiança na direção que Deus preparou para nós. Quando lidamos com pessoas tóxicas, muitas vezes sentimos a necessidade de buscar justiça por conta própria, seja para nos vingar ou para expor o mal que nos foi feito. No entanto, a Bíblia nos ensina que a verdadeira justiça pertence a Deus e que Ele é o justo juiz. Em Romanos 1:2-1:9, lemos: amados, nunca se vengançam, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Esse versículo nos lembra que, embora a justiça humana
possa parecer urgente e necessária. Devemos confiar que Deus fará o que é certo no tempo dele. Padre Alex Nogueira frequentemente nos ensina que, ao confiarmos na justiça de Deus, libertamos nossos corações do peso do ressentimento e da raiva quando buscamos vingança ou tentamos resolver a situação sozinhos. Carregamos um fardo emocional que nos impede de viver plenamente. Mas quando entregamos a justiça nas mãos de Deus, encontramos paz e a certeza de que Ele cuidará de tudo de forma perfeita. Deus não apenas vê todas as coisas, mas Ele também é justo e fiel para lidar com as situações, de maneira que reflita seu amor e sabedoria. Isso nos permite viver com confiança, sabendo que Ele trará a justiça no momento certo e da maneira certa. Ao confiar na justiça de Deus, também nos libertamos da necessidade de controlar a situação, o que nos permite seguir em frente com paz no coração. Muitas vezes, isso exige um grande passo de fé, pois vemos a injustiça ao nosso redor e queremos corrigir tudo imediatamente. No entanto, quando deixamos Deus lidar com isso, demonstramos uma confiança profunda em seu caráter e em seu plano para nossas vidas. Padre Alex nos lembra que essa confiança não é passividade, mas uma ação de fé, onde escolhemos descansar na soberania de Deus, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Isso não significa que devemos ignorar o mal ou permitir que ele prevaleça, mas sim que, ao entregarmos tudo a Deus, estamos nos permitindo viver com mais liberdade, sem o peso da vingança e da amargura. A justiça de Deus é perfeita, e ao confiarmos nela, encontramos a verdadeira paz que excede todo entendimento. Viver em paz não significa que vamos passar por essa vida sem dificuldades ou sem enfrentar pessoas tóxicas. Pelo contrário, como cristãos, sabemos que os desafios fazem parte do nosso crescimento espiritual e emocional. No entanto, Deus nos chama a viver em sua paz, a confiar nele e a nos entregar a ele em todas as circunstâncias. Quando buscamos a paz interior, não estamos buscando uma ausência de problemas, mas uma confiança plena em Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo. Em Filipenses 4:7, encontramos uma promessa reconfortante e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz divina vai além do que podemos compreender. É uma paz que nos sustenta mesmo nos momentos de tempestade. Padre Alex Nogueira, em seus ensinamentos, fala sobre como a verdadeira paz não depende das circunstâncias externas, mas do estado de confiança em que colocamos nossas vidas nas mãos de Deus. Quando estamos em paz com Deus, podemos enfrentar qualquer situação com serenidade, sabendo que Ele nunca nos abandona. Essa paz é um reflexo do relacionamento profundo que temos com Cristo, que nos ensina a confiar em sua providência e a descansar em sua soberania, mesmo quando lidamos com pessoas difíceis e ambientes tóxicos. A paz de Deus nos protege e nos dá forças para reagir com sabedoria e graça. Em momentos de conflito, é importante lembrar que não estamos sozinhos. Deus está conosco, nos guiando e nos fortalecendo para que possamos viver de maneira fiel
sem nos deixar consumir pela negatividade ao nosso redor. A paz interior que encontramos em Cristo nos permite viver com mais equilíbrio e compaixão. E é essa paz que deve nos orientar em todas as nossas relações, em especial com aqueles que nos causam dor. Quando buscamos a paz de Deus, somos capazes de amar, mesmo nas situações mais desafiadoras. E isso nos torna testemunhas vivas do seu amor em um mundo que tanto precisa dessa esperança e reconciliação. Jesus é o modelo perfeito para lidarmos com pessoas difíceis e situações desafiadoras. Ele nos mostrou, através de suas palavras e ações, como devemos viver, não reagindo com ódio ou vingança, mas com amor e sabedoria. Ele nos ensinou a amar nossos inimigos, a perdoar sem limites e a oferecer a outra face, mesmo quando somos injustiçados. Ao longo de sua vida, Jesus demonstrou que, ao seguir o caminho do amor e da verdade, podemos transformar o ódio em perdão, a raiva em compreensão e a dor em cura. Padre Alex Nogueira sempre nos lembra que, como cristãos, nossa missão é seguir os passos de Cristo, mesmo quando isso significa tomar decisões difíceis em nossas relações pessoais. Jesus nunca se deixou levar pelo espírito de retribuição, mas sempre buscou o bem do próximo, mesmo daqueles que o perseguiam. Ele nos ensina que o verdadeiro poder está em escolher responder com graça e verdade, mesmo quando tudo ao nosso redor nos convida a reagir com violência ou retaliação. A vida de Jesus nos chama a uma vida de serviço, onde nossa maior prioridade é viver para o bem dos outros, com o coração voltado para a vontade de Deus. Mesmo em meio às dificuldades, podemos encontrar força para amar e agir com bondade, porque sabemos que estamos seguindo o exemplo daquele que nos amou primeiro. Ao olharmos para Jesus, encontramos a coragem para enfrentar as adversidades, sem perder nossa integridade ou nossa fé. A verdadeira transformação começa quando escolhemos imitar a atitude de Cristo, respondendo aos desafios da vida com a mesma graça, paciência e compaixão com que Ele lidou com os outros. Isso nos permite viver de forma plena, com uma paz que só Cristo pode oferecer, sabendo que, ao seguir seus passos, estamos cumprindo o propósito de nossa vida, mesmo depois de aprendermos a lidar com pessoas tóxicas, estabelecer limites, perdoar, confiar na justiça de Deus e buscar a paz interior. Existe um passo essencial para consolidar tudo isso em nossa vida espiritual: permanecer firmes na presença de Deus diariamente. A vida cristã não é um evento isolado, mas um caminho contínuo de amadurecimento, renovação e entrega. Muitas vezes pensamos que, depois de resolvermos um problema ou superarmos uma relação difícil, tudo ficará bem automaticamente. Mas a verdade é que o coração humano é sensível e a convivência diária pode facilmente nos desgastar novamente se não estivermos enraizados em Cristo. Em João 1,5,5, Jesus nos lembra: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
porque sem mim vocês não podem fazer nada. Permanecer em Cristo significa buscar força nele antes de buscar em qualquer outro lugar. Significa reconhecer que, por nós mesmos, provavelmente reagiríamos com raiva, ressentimento ou desânimo diante das pessoas difíceis. Mas quando estamos unidos ao Senhor, Ele nos fortalece para responder com amor, sabedoria e firmeza. Padre Alex Nogueira nos ensina constantemente que a espiritualidade diária é como um alimento. Se não nos nutrirmos todos os dias, enfraquecemos. E é exatamente isso que acontece quando enfrentamos pessoas tóxicas. Elas drenam nossa energia emocional e espiritual. E se não estivermos conectados ao Senhor, rapidamente nos sentimos sobrecarregados. Permanecer em Cristo significa rezar antes de enfrentar situações difíceis, pedir discernimento antes de ter conversas delicadas e confiar no Espírito Santo para guiar nossas palavras e atitudes. Também significa reconhecer nossos próprios limites e aceitar que não precisamos carregar tudo sozinhos. Deus nos sustenta, nos consola e nos guia. Quando caminhamos com Cristo diariamente, Ele nos ajuda a discernir quem deve permanecer próximo, quem precisa ser tratado com cautela e quem deve ser deixado ir. Ele nos lembra de nosso valor, nos cura das feridas emocionais e reacende nossa esperança. Permanecer nele também nos impede de endurecer o coração. Pessoas tóxicas podem facilmente nos tornar frios, desconfiados ou amargos. Mas quando nos alimentamos da presença de Deus, Ele restaura nossa capacidade de amar sem nos destruir, de perdoar sem esquecer nossas fronteiras e de recomeçar sem carregar pesos desnecessários. Essa permanência diária pode acontecer de maneira simples, como alguns minutos de oração, uma leitura breve do Evangelho, um momento de silêncio na presença de Deus, ou até uma jaculatória repetida no coração ao longo do dia. Jesus, eu confio em vós. São gestos pequenos, mas que mantêm a nossa alma acesa e disponível para a graça. Ao permanecer em Cristo, nossa vida interior se fortalece e nossa capacidade de lidar com situações difíceis se transforma. No fim, viver dessa maneira é escolher todos os dias seguir o caminho da luz, mesmo quando ao nosso redor haja sombras. É decidir que a presença de Deus será a base de nossas decisões, de nossas reações e de nosso comportamento. É permitir que o amor de Deus seja maior do que qualquer dor que alguém possa nos causar. E assim, caminhando com Cristo, encontramos a verdadeira liberdade interior, a verdadeira maturidade emocional e a verdadeira paz que nada nem ninguém pode tirar. À medida que enfrentamos os desafios de viver em um mundo repleto de pessoas tóxicas, é importante lembrar que nossa fé é nossa maior força para superar essas adversidades. A vida cristã não é isenta de dificuldades, mas é justamente através delas que Deus nos molda e nos aproxima dele. Quando Jesus nos chamou para segui-lo, Ele não nos prometeu uma vida sem problemas, mas garantiu que Ele estaria conosco em todas as situações, nos dando sua força, direção e paz. Em 2 Coríntios 1:2-9, Paulo escreve:
Mas ele me disse: minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo. Essa passagem nos lembra que, em nossa fraqueza, Deus manifesta a sua força. Muitas vezes, somos levados a pensar que precisamos ser fortes por conta própria. Mas a verdade é que a verdadeira força vem quando reconhecemos nossa necessidade de Deus e confiamos em sua graça. Ao lidarmos com pessoas tóxicas, é fácil nos sentir desamparados ou até tentados a reagir da mesma forma. Mas Deus nos chama a reagir de maneira diferente. Com o poder de sua graça, Padre Alex Nogueira frequentemente fala sobre como os momentos de fraqueza são as oportunidades em que Deus pode agir poderosamente em nossas vidas. Quando nos deparamos com comportamentos difíceis e situações que nos desafiam emocionalmente, é um convite para buscar a Deus com mais intensidade, para confiar que Ele nos dará as palavras certas e a sabedoria necessária para lidar com cada situação. Em vez de nos desesperarmos ou tentarmos resolver tudo sozinhos, somos chamados a entregar nossas preocupações a Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Quando confiamos em sua graça, não estamos apenas superando os desafios da vida, mas também permitindo que Ele nos transforme, nos tornando mais parecidos com Cristo. Isso nos dá uma nova perspectiva, pois passamos a ver os desafios não como obstáculos, mas como oportunidades para crescer na fé e no amor. Deus, em sua infinita misericórdia, usa até mesmo as situações mais difíceis para nos ensinar e nos aproximar dele. Ao viver dessa forma, somos testemunhas de que, apesar de nossas fraquezas e dificuldades, o poder de Deus se manifesta em nossas vidas, nos capacitando a enfrentar qualquer adversidade com fé e confiança. Em momentos de dificuldade, especialmente quando estamos lidando com pessoas difíceis e situações tóxicas, é fácil se sentir impotente ou até perdido. No entanto, é exatamente nesses momentos que Deus nos chama a confiar plenamente em sua sabedoria e em seu plano para nossas vidas. Muitas vezes, as situações complicadas que enfrentamos têm como propósito nos ensinar lições valiosas sobre paciência, perdão e confiança em sua direção. Em Provérbios 3, 5 até 6, a Bíblia nos orienta: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Essa passagem nos lembra de que não podemos confiar apenas em nossa própria sabedoria ou força para resolver os problemas, especialmente quando se trata de lidar com as dificuldades emocionais que surgem das relações tóxicas. Precisamos colocar nossa confiança total em Deus, buscando sua orientação através da oração, da leitura da palavra e da meditação em sua presença. Ao fazer isso, Deus não apenas nos guia, mas também nos fortalece internamente, nos capacitando a lidar com as situações difíceis de maneira sábia e tranquila. Padre Alex Nogueira nos ensina que a confiança em Deus não é passiva, mas uma confiança ativa, que se manifesta em nossa disposição
de seguir sua direção, mesmo quando não entendemos completamente os motivos por trás das dificuldades. Isso exige humildade de nossa parte, reconhecendo que não temos todas as respostas, mas confiando que Deus, que é soberano sobre todas as coisas, tem o controle de cada situação. Ao nos entregarmos completamente a Ele, não apenas experimentamos paz, mas também começamos a ver os desafios sob uma nova luz. O que antes parecia ser uma adversidade, passa a ser uma oportunidade para confiar mais em Deus, para crescer em fé e para experimentar a sua graça de uma forma mais profunda. É importante lembrar que, ao confiar em Deus, não estamos apenas aceitando passivamente as dificuldades, mas estamos nos colocando em uma posição de fé, onde sabemos que Ele está agindo, mesmo quando não vemos a solução imediatamente. E assim, ao enfrentarmos as situações difíceis com confiança em Deus, nossa fé se torna mais forte e nossa caminhada mais alinhada com a vontade dele. Em muitos momentos da vida, nos deparamos com desafios que nos testam de maneiras inesperadas, especialmente em nossos relacionamentos com os outros. Lidar com pessoas difíceis que trazem caos e conflito em nossa paz interior pode ser desgastante. Contudo, a Bíblia nos ensina que a maneira como lidamos com essas situações reflete nossa fé em Deus e nosso compromisso com os princípios cristãos. Em Romanos 8, 2:8, lemos: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Isso nos mostra que, mesmo nas adversidades, Deus pode usar essas experiências para nos fortalecer e nos moldar mais à imagem de Cristo. Quando enfrentamos desafios nos relacionamentos, como aqueles com pessoas tóxicas, podemos ser tentados a reagir com raiva ou desprezo. No entanto, somos chamados a refletir o caráter de Cristo, que nos ensinou a responder ao mal com o bem, à injustiça com a graça. Padre Alex Nogueira frequentemente nos lembra que os desafios que enfrentamos não são em vão. Deus permite que passemos por dificuldades, não para nos punir, mas para nos transformar e nos ensinar a viver de acordo com sua vontade. Em 2 Coríntios 1:2-1:0, Paulo expressa isso quando diz: Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A verdadeira força cristã vem quando, ao enfrentarmos nossas fraquezas e dificuldades, nos entregamos totalmente a Deus, permitindo que Ele nos sustente. Não devemos buscar a retribuição ou tentar mudar os outros à nossa maneira, mas devemos permitir que Deus trabalhe em nosso coração e no coração daqueles que nos cercam. Isso exige paciência e confiança no tempo e na justiça divina, pois sabemos que Deus é fiel para cuidar de nós e para fazer a sua vontade prevalecer. Assim, quando lidamos com pessoas difíceis, temos a oportunidade de crescer na fé, em humildade e em graça, refletindo o amor de Deus em cada uma dessas situações desafiadoras.